Então, né, em relação ao primeiro módulo, o tema foi esse, né, pobreza rural, fome e pandemia ao longo da história, né? Não vou seguir, tá? Vou passar para o próximo slide. E aí eu trouxe alguns tópicos, né? Nós tivemos uma convidada, a convidada Andréia, que ela é socióloga, né? E ela iniciou a exposição fazendo um resgate da pobreza rural no Brasil. E vários estudos apontam, né, que no momento a pobreza ela está voltando, a fome está voltando com muita intensidade, né? E também foi discutido que a pobreza ela tem dimensões sociais e políticas, né? A pobreza é um problema político, mas que não é reconhecido como problema político. O acesso aos serviços públicos é um direito, né? E que, infelizmente, nem todos têm acesso a esse direito, né? Como a alimentação é um direito humano e que, infelizmente, a gente sabe e tem visto que ele não é garantido, né? Esse direito não tem garantido, e com o cenário que se tem desenhado nos últimos tempos, infelizmente, é como se esse direito tivesse cada vez mais distante. Também foi exposto que a produção de alimento não é condicionante para matar a fome, né? E, nesse sentido, nós temos um modelo de agricultura dominante, que é o modelo industrial, o agronegócio, né, que é quem comandado pelo capitalismo, né, que desmata, que destrói, que envenena o solo, a água, o ser humano, que escraviza, que aumenta e que tem aumentado e criado cada vez mais doenças, né, e que controla toda uma cadeia, né, tanto de produção, como de compra, como de venda também. Também foi discutido o contrário disso, né, a agricultura familiar, né, que também foi dialogado que é um modelo que vem estimulando, que estimula o consumo consciente, né, o cuidado com a saúde, com a produção de alimento de verdade. A agricultura familiar, ela produz alimento de verdade, alimento que alimenta o corpo, alimento que alimenta o espírito, a alma, e que trabalha a diversificação do cultivo, valorizando a vida. Também foi visto que, nesse sentido, a agricultura familiar tem algumas conquistas nos espaços institucionais de comercialização, a exemplo do programa PAA e do PENAI, mas que, infelizmente, encontra muitas barreiras, né? O agricultor ele encontra muitas barreiras para acessar esses mercados, né? E é como se cada vez mais essas barreiras, nesse momento, elas se encontrassem aumentando, né? Diante das dificuldades e de modelo de governo que a gente tem vivenciado, que a gente tem sido governado. Pronto. Eu passo agora a palavra para a Silvânia. Silvânia, tu também tem uma apresentação? Tenho sim, Rony. Eu vou interromper aqui, tá? Silvânia, só um minutinho. Antes de tu apresentar, queria só trazer esse slide aqui, né? Onde diz que a geografia da fome. A geografia da fome. A fome é fabricada pelos homens contra os próprios homens, né? Então, quem diz isso é Josué de Castro, e amanhã é o Dia Mundial da Alimentação. Boa tarde a todas e todos. E aí, complementando a fala de Ivone, esse desafio, né, de falar um pouquinho o que foi o módulo 1, foi muita coisa, eu acho que teve um aprendizado muito forte, muitos temas polêmicos, e assim, acho que teve o professor Nunes, Andréa Butti, Letícia, né?
dialogando com a gente, mas o que foi mais forte, eu acredito, foi a gente discutir a pobreza rural, né? E por mais que a gente conviva todos os dias, as discussões que os professores e as professoras trouxeram, em termos também de dados, é que nos faz mais refletir sobre o quanto é grave esse problema da fome, né? E aí, nessa discussão, Ivone fez um histórico bem legal aí, dessa parte. Continua apresentando aí, minha gente. É porque, para mim, deu uma saída aqui, mas tá. Tá aí, normal? Assim, vá. Tá? Então, tá. Então, da pobreza rural. Um outro viés forte que a gente discutiu foi sobre o feminismo, né? De como a fome, né, a pobreza e outros aspectos que a gente discutiu no módulo 1, as mulheres estão mais vulneráveis, né? E, por outro lado, a gente tem que também entrar nessa luta do feminismo, dessa temática, debater bastante, porque por mais que a gente debate esse tema, no dia a dia, a gente às vezes se pega, né, reforçando esses papéis. Então, é um exercício diário, né, essa discussão e essa prática, e a inclusão das mulheres, e a exclusão dos negros, das negras e todo esse grupo que são excluídos. Teve uma indicação de uma publicação sobre a agonia da fome, que foi um estudo etnográfico de Maria do Carmo Soares de Freitas, que foi deixado aí para o grupo. Eu baixei, que foi deixado, comecei, mas ainda não terminei. Acho que é interessante deixar como um ponto do meu módulo para a gente resgatar isso. Um questionamento e também e a gente também aqui a gente perguntar, né? Quem consome alimentos saudáveis e quem não consome? Será que a gente, no nosso dia a dia, está se alimentando com comidas saudáveis? E por quê? Será que a população rural está se alimentando com comida saudável? Será que os negros e as negras, os mais pobres, né, estão se alimentando com comida saudável? E por que não estão? Se não estão, por quê, né? Então, tem a questão também do acesso, né, a esses alimentos. E a gente também discutiu um pouco sobre o aumento da insegurança, do problema da insegurança alimentar moderada, né? De 2018 e 2019, houve um aumento grande. E aí tem também a questão de gênero, onde as mulheres, elas está, um percentual maior de mulheres está em segurança alimentar do que o percentual de homens, né, em relação aos homens. O que mais aprendemos? A gente aprendeu uma coisa legal, que eu acho que foi as cadernetas agroecológicas, que é uma ferramenta de você trabalhar essa questão da produção, da agroecologia, das relações de gênero. Acho que foi bem interessante, porque a gente tem essa caderneta agroecológica. O que é isso, né? E aí, quando a gente aprendeu um pouco como foi esse projeto, como uma anotação, ela reflete uma problemática enorme, inclusive da pobreza rural, inclusive de acesso de alimentos, né, de relações de gêneros e tudo mais. Então, assim, é uma ferramenta bem interessante para a gente repensar aí nossa prática, né, no dia a dia, e trazer ferramentas que sejam não as mesmas ferramentas de sempre, mas ferramentas que abram o horizonte. Então, essa ferramenta, ela tem um diagnóstico, você pode fazer um diagnóstico através dela muito mais amplo do que se uma anotação da produção, né, da unidade familiar, da produção agrícola. Então, acho que foi uma coisa bem importante a gente relembrar isso agora. E aí, a gente falou também sobre a pandemia, quem afetou mais, né? Negros e negras, mulheres rurais. A gente discutiu um pouco sobre esse momento atual nosso e
também que essa população mais pobres e que precisam de mais nosso apoio e que a gente precisa de inclusão, pode contar fortemente nesse tempo de pandemia com as iniciativas populares. Então, eu acho que todos nós aqui, se olharmos para o nosso bairro, né, quantas iniciativas populares de movimentos houveram para apoiar a população nesse momento de pandemia. Então, acho que a gente, pelo menos no bairro onde eu moro, que é a Várzea, tem mais de 20 iniciativas populares concentradas e apoiaram a população na pandemia. Então, a gente tem que ter um olhar diferenciado para esses movimentos e como eles são importantes para a dinâmica das comunidades e a gente discutir com eles esses problemas, né? E aí, isso tudo, o que é que aprendizado, que no dia do aprendizado, que a gente realmente tem que pensar um TED diferente, né? Com práticas e conteúdos diferenciados. Então, eu acho que esse curso, como a gente está nesse projeto do Fomento Produtivo Rural, como pensar essa TED diferenciada para esse público que a gente assiste no campo. Assim, de forma geral, foi isso, né? É difícil, se você falar de um primeiro módulo que foi curto, um dia só, uma tarde, uma manhã, mas foi bem complexo, mas eu acredito que isso foi o que me impactou mais.